Aleluia. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa riqueza, Senhor Jesus. O Deus da nossa salvação. O Senhor é quem dá sentido à nossa vida, Senhor. É o Senhor a força da nossa vida, da nossa existência. É o socorro bem presente na hora da angústia, da dificuldade. É o Deus da misericórdia, da piedade. O nosso Salvador, aleluia. Oh Senhor, Tu és bendito, Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro além de Ti. Fora de Ti não há salvação, aleluia. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te bendizemos e Te amamos, aleluia. Adore, exalte ao Senhor, aleluia. Meu clamor, aguarde um dia no centro do teu querer, e toda a vida seja mais de cor. Tu és minha amor, minha colheita, minha herança. Tu és minha amor, Tu és minha dor, minha colheita, minha herança. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por este dia chamado hoje. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está trabalhando na nossa vida, nos nossos caminhos. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda adoração, todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúde ao seu irmão que está do seu lado, em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus por mais um dia na casa do Senhor. Eu saúdo a todos que estão também acompanhando pela live. A paz do Senhor. E que nesta noite o Senhor nosso Deus possa mais uma vez se manifestar em nossa vida, em nosso meio, através da Tua palavra, da Tua santa palavra, e que a palavra do Senhor possa ser confirmada na nossa vida através de sinais, prodígios e maravilhas, e sobretudo operando a grande salvação dele na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 3,
no verso 3. 1 Reis 3:3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Reis 3:3. Todos acharam? Bem, vamos orar para que o Senhor possa falar conosco e que o Espírito Santo possa trazer a cada coração a revelação, porque existe a multiforme graça do Senhor e a operação do Espírito Santo em cada vida. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agora, vem falar conosco, Senhor, através da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor. Consola, exorta, edifica e acrescenta fé ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, nesta noite, e que a tua palavra, Senhor, seja confirmada através de sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. E que o Senhor seja glorificado, Senhor, nesta noite, porque importa, Senhor, que tu cresças, Senhor, e nós venhamos a diminuir. Que o Senhor apareça, que o Senhor seja o centro, Senhor, total deste culto, Senhor. E que o Senhor venha se manifestar nesta noite através também da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Antes de entrarmos diretamente na palavra, essa passagem fala a respeito de Salomão. E Salomão, filho de Davi, com Batseba. Batseba recebe uma promessa do Senhor através do seu marido Davi, de que Salomão reinaria em seu lugar. E o rei Davi, antes de morrer, passa algumas instruções para o seu filho Salomão, para que ele andasse nos estatutos, para que ele observasse a lei, para que ele obedecesse ao Senhor de todo o coração e fizesse tudo o que o Senhor tinha mandado através da sua palavra. Também Deus, nosso Senhor, também prometeu para Davi que o seu filho Salomão construiria o templo lá em Jerusalém, porque Davi não poderia construir o templo, porque ele era um homem de guerra, mas que o seu filho assim faria a construção do templo. E nós temos que entender que o nosso Deus não muda, os seus princípios são imutáveis. E Salomão, ele fez algo muito agradável ao Senhor, e por isso ele teve êxito e sucesso naquilo que ele fez. E nós vamos estar vendo algumas coisas algumas palavras, assim, a intenção de Salomão, como ela agradou a Deus, e o que Deus fez por Salomão. Olha só. Então, depois que ele já está no trono, né? Ele já tinha tomado posse. E aí acontece o seguinte: ele já tinha recebido a instrução do seu pai, e fala assim, 3:3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então ele observou
o que o seu pai falou. Falou: olha, Salomão, faz o que eu estou te falando. Você agora assumiu o rei, você vai assumir o rei, porque eu vou morrer, eu já estou velho, você vai assumir. Então, ande nos estatutos do Senhor, faça como eu fiz, obedeça ao Senhor, porque Deus vai te abençoar, vai fazer com que seu caminho tenha sucesso. E Salomão obedeceu. Salomão amava o Senhor e só sacrificava a Ele. E assim também é a nossa vida. Nosso amor para com o Senhor, nosso Deus, para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para com as coisas do Senhor, tem que estar em primeiro lugar. Esse princípio, ele não muda, porque mesmo, depois nós vamos estar vendo mais para frente, que o Senhor Jesus, ele confirma esse princípio, através de uma outra passagem, mas lá nos Evangelhos. E aí, Salomão, amando ao Senhor, o que acontece? E obedecendo, e somente sacrificando ao único Deus verdadeiro. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede que quiseres que eu te dê. Então, o princípio de Deus é, primeiramente, nós amarmos ao Senhor e obedecer a sua palavra. E quando Salomão ele faz isso, ele sacrifica a Deus, ele ama a Deus, ele sacrifica, ele obedece, faz tudo que o Senhor manda. O que acontece? Ele estava lá e Deus aparece em sonho para ele, fala com ele e diz para ele: pede o que você quer. Então na nossa vida é assim também. Quando nós obedecemos, é impossível que Deus não se manifeste na nossa vida de maneira gloriosa, porque o nosso Deus não muda. Muitas pessoas hoje, elas querem a manifestação do Senhor, elas querem a glória de Deus, mas nós precisamos primeiro obedecer, e obedecer vai exigir de nós também sacrifício. Aqui no caso de Salomão, ele sacrificava, com sacrifícios animais. Mas nós, da nova aliança, o nosso sacrifício é carregar a nossa cruz todo dia. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Então, nós devemos também ter um sacrifício. Jesus fez o sacrifício total e completo na cruz e disse: está consumado, está feito. Mas nós também temos um sacrifício, porque a vida cristã existe um sacrifício, existe um negar-se a si mesmo, existe de nós dar a outra face, o perdão que nós vamos ter que conceder muitas vezes àqueles que nos ofenderam. Nós vamos ter que padecer perseguições. Esse é o sacrifício que nós, da nova aliança, vamos ter que fazer. E nos esforçar também para estar na casa do Senhor, porque muitos hoje em dia também têm negligenciado isso, dizendo até, nós, sempre o pastor Nicolas fala sobre isso, que existe um movimento chamado Desigrejados, onde diz que não precisa mais congregar, que dá para servir a Deus sozinho. E não é assim. A palavra do Senhor diz que nós devemos congregar. E às vezes vai exigir um sacrifício da nossa parte de estarmos na igreja. Vai acontecer muitas vezes, às vezes vai ser relativamente fácil você estar na igreja, mas vai ter dia que o diabo vai se levantar, vai ter dia que vai haver dificuldade
dificuldades, porque a própria vida nossa, a correria, vai estar difícil para você vir na casa do Senhor. Mas Deus se agrada quando a gente se esforça, quando a gente se esforça na obra de Deus, quando a gente se esforça para fazer aquilo que Deus manda. Mas voltando aqui, então o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, verso 5, né? E disse-lhe Deus: pede que quiseres que eu te dê. E aí, verso 6, e disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. Ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Então, ele lembra a beneficência, a bondade que o Senhor teve com o seu pai Davi, as beneficências de Davi. E nós também somos participantes dessa beneficência, dessas bênçãos, se assim andarmos como Davi andou também. Se nós andarmos em sinceridade, fazendo aquilo que é justo e aquilo que é certo. E Salomão, ele começa, ele não já chega pedindo, ele faz menção daquilo que Deus fez de bom para com o pai dele, e que automaticamente estava sendo bom para ele também, porque ele assumiu o trono, e ele é muito provável, porque lembre-se que Salomão era filho de Davi com Batseba, de uma situação complicada, mas Deus usou de misericórdia. E não só isso, a maior bênção que Davi teve também foi porque ele, da descendência dele, viria o Messias. Ou seja, o trono de Davi nunca jamais ficará vazio, porque o rei está reinando. Aleluia. E ele faz parte, ele veio da descendência do rei Davi. E aquilo que Deus promete, ele cumpre. Nós muitas vezes prometemos as coisas e não cumprimos, mas Deus não é assim. Ele promete e cumpre, e a fidelidade dele dura para sempre. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se. Mas voltando aqui, então ele entra adorando ao Senhor, lembrando daquilo que Deus fez de bom para com o pai dele e também com ele, para que ele se assentasse no trono. E aí, verso 7, continuando aqui: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, aí ele faz um pedido: dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então, a primeira coisa, a humildade. Ele falou: eu sou menino, eu não sei entrar e nem sair diante do teu povo. E o interesse de honrar a Deus em primeiro lugar.
porque ele já estava sentado no trono. Ele poderia pedir qualquer coisa. Que meu reino seja grande, que eu possa prosperar, que depois nós vamos ver que o próprio Senhor dá um testemunho aqui, que o Senhor elimine meus inimigos da face da terra. Não, ele pediu entendimento, sabedoria para cuidar daquilo que era mais precioso para Deus, que era o povo dele, o povo escolhido, o povo de Israel. Porque não é importante para Deus no sentido territorial, o rei no sentido territorial, mas aquele povo de onde viria o Messias, o povo que Deus tirou do Egito, o povo precioso aos olhos do Senhor, a obra de Deus. Porque muitos pensam que a obra de Deus é o templo físico em si. A obra de Deus é eu e você, e as pessoas que estão lá fora, aqueles que estão trazendo para cá hoje, aqueles que estão debaixo da ponte, aquela viúva necessitada, aqueles que estão doentes, aqueles que não têm ninguém por eles, principalmente. Mas no sentido todos, aqueles que não conhecem ao Senhor, esses são a obra do Senhor. Então, quando Salomão pede entendimento para cuidar daquilo que é de Deus, aí agradou a Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas para nós, mas nós temos que pedir aquilo que agrada a Deus, aquilo que é o interesse de Deus. E você vai entender isso. Eu vou entender isso. Que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós e dá muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Diga graças a Deus. E olha só, o pedido que Salomão fez foi tão agradável a Deus que o que aconteceu? Verso 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse Deus: porquanto pediste esta coisa, aí vai entrar no que eu falei aqui, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, ou seja, para cuidar do meu povo, para ouvir as demandas do meu povo, para colocar o meu povo no caminho certo, porque nós sabemos que quando o rei ele se desviava, o povo inteiro se desviava também, não é verdade? Quando o rei não cuidava direito do povo, o povo se perdia. E olha só, voltando aqui, para ouvir as causas de juízo, e eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei. Então, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Nós sabemos que Salomão, entre os homens, não Cristo, que Cristo é o próprio Deus, mas entre os homens comuns, foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Pessoas de longe vinham ouvir a sabedoria de Salomão. E ele escreveu muitos provérbios, livro de Eclesiastes, Cantares.
Salomão fez muitas coisas. E Deus, porque ele pediu algo bom a Deus, agradável ao Senhor, Deus deu até aquilo que ele não pediu. Olha só. E também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória. Riqueza e glória. Que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Então, irmãos, olha só, o que uma oração, porque isso é falar com o Senhor, ele falou com o Senhor ali, mas o que uma oração agradável a Deus pode fazer pela nossa vida. Se nós pedirmos aquilo que Deus está no coração de Deus, Deus vai se manifestar na sua vida. Se você cuidar dos assuntos do Senhor, se preocupar com aquilo que é o reino, que aqui, o que Salomão estava pedindo? Sabedoria e entendimento para cuidar do povo, do reino. Se você cuida das coisas de Deus, Deus te dá aquilo até o que você não pediu. Deus faz o seu caminho prosperar. Deus faz com que a glória dele se manifeste na sua vida. E aí ele continua no 14: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do conselho do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Então Deus falou aquilo que ele pediu, Deus deu, acrescentou e falou para ele: agora você anda obedecendo a minha palavra. Aonde você quer chegar com isso? Agora abre lá em Mateus capítulo 6. Capítulo 6, verso 33. O nosso Deus não muda. O que mudou é que agora nós estamos na nova aliança. O reino do Senhor alcançou a nossa vida. Nós que não éramos povo do Senhor, somos povo através de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós fazemos parte do reino. O reino tecnicamente se expandiu entre o mundo, e o nome do Senhor está sendo conhecido entre as nações. Olha só, todos acharam? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós estamos vendo que o nosso Deus não muda. Salomão buscou os interesses do reino do Senhor lá atrás, daquele povo judeu, porque daquela nação viria o Messias. Aquela nação precisava ser preservada, e aliás é preservada até hoje, porque Deus é fiel. Os judeus estão lá, Deus tem uma aliança, Deus tem um tratado com aquele povo ainda. Deus está operando a salvação dele também entre os judeus. Muitos, infelizmente, ainda não creram, mas muitos vão crer. E olha só, aí vem Jesus Cristo falando: se você busca o reino de Deus e a justiça, o resto vai ser acrescentado. Irmãos, nós devemos entender as coisas do Senhor. Eu entendo que, e passo por isso também, a nossa vida hoje é uma vida corrida, é uma vida que
infelizmente, e ainda se tratando da nossa nação, a corrida pela sobrevivência, nossa, é muito grande. Nós temos que nos esforçar, trabalhar, passar por situações. Na nossa grande maioria do nosso povo, nós somos um povo pobre que precisa realmente se esforçar para ganhar o pão de cada dia. Mas nós que somos o povo do Senhor Jesus, o povo que conhece ao Deus de Israel, as nossas prioridades são diferentes. Nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor. E o reino do Senhor, uma vez que você está nele, é levar a palavra e o testemunho de Cristo às pessoas. É servir de alguma maneira a Deus. É estar na casa do Senhor junto com seus irmãos. É consolar o seu irmão na dificuldade dele. É orientar aqueles que estão começando. É fazer a obra de Deus. Não somente como oficial da casa do Senhor, mas a obra de Deus se faz todo dia, lá no seu trabalho. É fazer a obra de Deus no seu quarto de oração, quando você ora pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu parente, pela sua família. É assim que Jesus quer. Isso é buscar o reino de Deus, é se interessar, é se preocupar. Muitas pessoas têm vindo à casa do Senhor, e não é errado, para que Deus possa solucionar os seus problemas, as suas aflições. E está certo, tem que vir mesmo, porque é Jesus que vai resolver. Mas não pode ficar só nisso, tem que avançar. Muitas pessoas, elas vêm na casa do Senhor, mas ela fica só nisso. É sempre buscando uma demanda pessoal. Agora eu quero uma cura para isso, agora eu quero uma prosperidade para aquilo. Aí está tudo bem, glória a Deus, mas daqui a pouco vai aparecer um outro problema. Tudo bem, nós temos que apresentar os nossos problemas, mas e o trabalhar para Deus? Salomão, ele foi sábio naquilo que ele pediu. Ele falou: quero sabedoria e entendimento para cuidar do teu povo, Senhor, da herança do Senhor, daquilo que o Senhor mais preza e ama. Porque o que Deus mais preza e ama não é a nossa prosperidade, não é o nosso terreno físico, nossa casa física. O que Deus mais ama é a coroa da criação dele, que é os seres humanos, que é o maior interesse dele. Tal interesse foi que enviou Jesus para sofrer o que sofreu, para salvar eu e você e todos que estão lá fora. E nós devemos então buscar o reino de Deus. O que Deus tem pedido para mim e para você? O que Deus tem pedido para você fazer em prol do reino dele? Tudo que você fazer para o reino, para a justiça do reino, Deus vai acrescentar as outras coisas. Porque Deus é fiel e Ele não muda. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Tanto que cumpriu na vida de Salomão. Muitas vezes nós estamos aflitos com tantas coisas e preocupados só com as coisas do nosso interesse, esquecendo daquilo que Jesus quer que nós façamos. E aí, logo, a palavra ela é uma espada de dois gumes. Se você busca o reino e a justiça, o restante vai ser acrescentado, porque esse capítulo, essa página aqui, fala sobre justamente isso, porque vocês estão ansiosos e aflitos, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Então, mas se buscamos a Deus, os interesses do reino e a sua justiça, o resto vai ser
também tem um caminho ao contrário. Se nós buscamos só os nossos interesses, só as coisas dessa terra, só as coisas que às vezes não tem pecado, né? Nada pecaminoso, mas é só nós, então nós não temos nem o reino e nem as coisas que vai ser acrescentadas. E aí a gente vai ficar batendo cabeça, vai ficar sofrendo. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso para a minha vida. Então, irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você. E depois, se você meditar na sua casa, você vai ver que Salomão, voltando lá para o livro de Reis, Salomão, ele constrói um templo. E de novo ele demonstra o interesse pelas coisas de Deus, tanto que ele faz uma aliança com Irão, o rei de Tiro, uma outra nação, que também temia ao Senhor, que se alegrou na hora que ficou sabendo que ele ia construir um templo para Deus, ajuda ele tem sucesso, constrói algo majestoso para o Senhor, e depois ele constrói a casa dele. Você pode meditar. Primeiro ele constrói para Deus, e depois ele faz para ele o princípio da honra. A Bíblia fala, o Senhor nos fala: eu honro aqueles que me honram. Se você honra a Deus, obedecendo, fazendo aquilo que é agradável, se esforçando, Deus também vai honrar você na terra. Deus não mente. Não, eu estou esperando a honra de Deus. Deus vai honrar você. Está obedecendo? Está agradando a Deus? Está fazendo aquilo que Deus pediu para você? Então Deus vai honrar a sua fé, vai honrar a sua família. Hoje é quarta-feira, é um dia que nós pregamos sobre a família. Mas o importante é que você esteja bem, para que a sua família também esteja bem. Porque a honra de Deus, ela alcança você, mas alcança a tua família. A beneficência de Davi alcançou Salomão? Alcançou. Então, Deus também alcança a nossa vida e alcança também a sua família. Talvez a sua família tenha sido o motivo da sua preocupação. Mas se você honrar a Deus e falar: Senhor, eu vou obedecer o Senhor, eu vou ficar firme com o Senhor, eu vou honrar o Senhor, eu vou adorar, eu vou sacrificar, aí Deus vai honrar também. A beneficência que te alcança, alcança a tua família também. Alcança o teu pai, alcança a tua mãe, alcança o teu filho, alcança o teu neto, alcança o teu vizinho, alcança teus amigos, aqueles que você ama, que você quer bem. Deus alcança, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Creia, porque Deus, Ele vai cuidar das tuas necessidades. A sua única preocupação é honrar ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Faça a sua oração também. Peça ao Senhor sabedoria para cuidar das coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Faça a sua oração também. Peça para Deus sabedoria. Peça para Deus graça. Peça para o Senhor aquilo que você não tem entendido, a vontade do Senhor para a sua vida. Você pede: Senhor, mostra a tua vontade, me põe no centro da tua vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos, Senhor, cessar no nosso pedido, assim
como Salomão foi. Ele mesmo, um garoto, o Senhor pediu algo agradável, algo sincero, porque a palavra do Senhor diz que ele amava o Senhor. Jesus, nos ajuda a fazer a tua vontade, a buscar primeiro o reino do Senhor e a justiça do Senhor. Nos ajuda nesta hora. Adora o Senhor, sacrifica o teu louvor a Deus, porque talvez você tenha tido um dia difícil, e esse louvor será um sacrifício na presença do Senhor. Aleluia. Sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar Alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Nos ajuda a te servir, a te agradar. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo trabalhoso, Senhor, mas dá para te servir, dá para te agradar, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, aleluia, a servir ao Senhor, a alcançar a excelência de um discípulo, a
eu vou, só Pai, venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai, age em mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Erga as suas mãos aos céus e diga assim: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, estar no centro da tua vontade. Revela, Senhor, a tua vontade em meu coração, e que eu possa, Senhor, buscar os interesses do Senhor em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, exalta, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, por gentileza. Então você que está em casa também, busque a vontade do Senhor, busque em primeiro lugar o reino do Senhor e a justiça do Senhor, e o restante vai ser acrescentado na sua vida. Amém? Nós vamos estar encerrando a live com os irmãos que estão em casa também. Creia nessa palavra, Deus vai se revelar na sua vida. Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que cada um daqueles irmãos que nos acompanham pela live no YouTube ou no Facebook sejam alcançados pelo teu poder, que o Senhor possa manifestar a tua vontade boa, agradável e perfeita na vida de cada um que está nos ouvindo agora, e aqueles que futuramente vão assistir esse vídeo, que eles possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, e que o Senhor venha se manifestar gloriosamente na vida deles, assim como o Senhor se manifestou a Salomão. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe em nome de Jesus.